A Malu então responde que acredita que o Leopardo é o único homem no mundo que pode fazer ela esquecer o João Miguel e que ele está ali logo do lado dela e que ama ela e quer que ela seja a esposa dele. E depois a Malu pergunta a Candinha se ela não deveria se sentir sortuda afinal de tudo, porque se o João Miguel já refez a vida dele, então ela tem todo o direito de refazer a dela também, e diz que tudo já está resolvido e que ela vai se casar com o Leopardo, aconteça o que acontecer. A Candinha fica olhando e ela repete mais uma vez que vai se casar com ele sim. Antes de continuar aqui, me responde uma coisa aí nos comentários. De um lado, foi o Miguel com a loucura de querer se casar com a Branca, e do outro, agora é a Malu que vem com essa conversa de querer se casar com o Leopardo sem amor. Na verdade, tudo só por gratidão. Na opinião de vocês, o que vocês acham disso? Será que seria realmente a melhor coisa a se fazer ou não? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho das notificações, porque só assim o YouTube notificará você todos os dias da sua novela preferida. Tudo começa quando a Elsa chega com uma surpresa para o Nelson e pede que ele feche os olhos. Ao fechar os olhos, ela coloca uma camisa em cima dele e pergunta se ele gostou. O Nelson responde que sim, que ela é maneiríssima, que é muito bonita, e ele depois agradece. A Elsa responde que passou em uma loja e gostou, e achou que ele também ia gostar, porque é mais ou menos o estilo de roupa que ele usa. O Nelson pega em suas mãos, lhe dá um beijo e agradece por ela se lembrar dele. Depois ele pede que a Elsa arrume o que ele precisa para ele escrever. A Elsa fica confusa e pergunta o que ele quer escrever. O Nelson responde que quer escrever versos, porque ele tem algumas coisas que ele precisa dizer. A Elsa fica muito feliz e a cena agora vai lá para a Rosa, que está recebendo a Mercedes e fica surpresa com a visita dela na sua casa. Então ela se cumprimenta e a Rosa logo em seguida pergunta o que foi que aconteceu e se foi alguma coisa com o Vicente. A Mercedes responde que sim e não ao mesmo tempo. A Rosa diz que não está entendendo e pede que ela se sente para que assim ela conte o que aconteceu. Quando ela se senta, ela começa a chorar e a Rosa pergunta por que ela está chorando. A Mercedes, por sua vez, fica calada e a Rosa insiste mais uma vez que ela fale o que foi que aconteceu, porque ela nunca tinha vindo outra vez na casa dela e por que foi que ela decidiu vir agora. E insiste mais uma vez que ela fale o que está acontecendo e pede para ela falar logo. A Mercedes diz a Rosa que veio ali porque ela precisa saber de uma coisa. A Rosa diz para ela perguntar o que quiser. A Mercedes fala que a Rosa pode confiar nela porque ela é mãe, mas também é mulher e vai saber compreender tudo. A Rosa fica ainda mais angustiada e pede para ela perguntar logo, pelo amor de Deus. É aí onde a Mercedes pergunta se a Rosa não quer mais ficar com o filho dela e ela fica calada. E a Mercedes pergunta mais uma vez se ela prefere retomar a vida dela, retomar a liberdade dela e prefere amar outro homem que seja saudável e que ela possa levar uma vida normal com ele. A Rosa mais uma vez fica calada e fica olhando para os lados. E a Mercedes pede que ela responda por favor e pergunta novamente se ela prefere a liberdade a ficar do lado de uma cama de um pobre garoto inválido como o filho dela. A cena nesse momento vai para a Malu, que está discutindo com a Candinha. A Candinha diz para ela falar o que for, mas que ela nunca conseguiu esquecer o João Miguel. A Malu então responde que acredita que o Leopardo é o único homem no mundo que pode fazer ela esquecer o João Miguel e que ele está ali logo do lado dela e que ama ela e quer que ela seja a esposa dele. E depois a Malu pergunta a Candinha se ela não deveria se sentir sortuda afinal de tudo, porque se o João Miguel já refez a vida dele, então ela tem todo o direito de refazer a dela também, e diz que tudo já está resolvido e que ela vai se casar com o Leopardo, aconteça o que acontecer. A Candinha fica olhando e ela repete mais uma vez que vai se casar com ele sim.
A Candinha, por sua vez, fica com a lapa de olho para Malu e acreditando que isso não será uma boa ideia. O Miguel diz que gosta da Branca com outro tipo de sentimento, muito diferente do que se sente quando é amor, e diz que isso não é paixão e nem loucura, mas que isso é como se fosse um desejo sincero de dedicar o tempo dele a curar ela e fazê-la feliz. A Rosa pergunta se de repente ele não está confundindo isso com gostar. O Miguel fica sem resposta e a cena volta novamente para a Malu, que está conversando com a Candinha e diz que ela iria sofrer muito se chegasse a gostar do leopardo, porque seria a mesma coisa de quebrar uma coisa linda e delicada, uma coisa que vale muito mais que a própria felicidade. Só que ela sabe muito bem que tudo isso é impossível entre ela e o João Miguel, e que sempre pensou que iria ficar sozinha pelo resto da vida dela. E é claro que com o filho dela, isso é óbvio, mas que sem nenhum homem e simplesmente só vivendo de lembranças. Candinha questiona e diz que como que ela pode dizer isso? A Malu diz que até que compreende que ela não pode compreender ela, porque ela mesma não compreende porque ela se sente assim, mas é porque ela está tentando separar os sentimentos da pessoa, e que o João Miguel é o João Miguel e o outro é coisa à parte. É meio que uma ilusão de menina, seus sonhos, suas lembranças, e que gostaria muito de ter guardado isso tudo como lembrança. É como uma coisa sagrada, e que o João Miguel está lá vivendo feliz com a esposa dele. Então por que ela vai ficar ali com sentimentalismo e se escondendo do amor do leopardo? E declara que tudo que ela vai fazer é abrir o coração dela e ser feliz. E voltando lá para o Miguel, que responde a outra pergunta da Rosa, que foi se ele não está confundindo as coisas e apenas está gostando da Branca. O Miguel responde que vai ver, ele apenas está comovido com a dor da Branca, que quando ele viu ela deitada lá na cela, indefesa, ele ficou com vontade de confortá-la, de protegê-la e de dar a ela o seu carinho. A Rosa alerta o Miguel e diz que ele apenas pode estar com pena da Branca. O Miguel diz que não e que acredita que há algo mais. A Rosa questiona se não será outro casamento sem amor. O Miguel diz que na verdade dessa vez será diferente, porque a Branca tem alma, é sensível, é doce e ela seria uma boa mãe para a Tininha, o que a Viviana nunca foi. A Rosa diz que sabe disso porque é verdade, e depois ela abre um pequeno sorriso e pergunta o que ele acha da Malu. Ele fica calado e com um semblante totalmente diferente de alegria só em falar no nome da Malu. E já que estamos falando da Malu, é para lá que vamos agora. Ela está conversando ainda com a Candinha e diz que o filho dela precisa de um lar, precisa de um pai, e ali na fazenda ela vai ter tudo isso. E entre ela ir e ficar, ela acredita que vai escolher a melhor parte para o seu filho e para ela. A Candinha pergunta se realmente ela acha que pode ser feliz. A Malu diz que sim, e é isso que ela tem que fazer, porque é hora de parar de pensar no impossível e fechar os olhos para o passado e se jogar de cabeça para o futuro. A Candinha pergunta se isso é definitivo e o que ela pensa que vai fazer com o Miguel. A cena agora volta para o Miguel, que pergunta a Rosa porque ela sempre tem que lembrar ele da Malu. A Rosa diz que é porque a Malu é o amor da vida dele. O Miguel diz a ela que ela sabe muito bem que isso é impossível, porque todos os laços se romperam entre eles dois. A Rosa diz que não sabe, mas que de repente pode acontecer alguma coisa que pode unir eles dois novamente. O Miguel responde que quem dera, mas que isso não vai acontecer, não mais, e que isso já está decidido faz muito tempo. É por isso que ele vai se casar com a Branca, porque acredita que essa é a única maneira de arrancar a Malu para sempre da sua cabeça e do seu coração. E já que estamos falando na Amarela, é para lá que nós vamos. É na cadeia onde ela está presa. E o advogado diz que eles têm que estar bem preparados, porque em alguns dias começará o julgamento. O advogado diz que a Ivete está empenhada em que ela seja duramente castigada. A Branca confirma que sabe disso.
O advogado continua falando que a Ivete quer mostrar também que ela cometeu esse crime induzida pelo Dr. São Romão. A Branca se desespera e diz que isso não é verdade. O advogado, bem tranquilo, diz que isso também ele já sabe, mas que ele primeiro teria que estabelecer que ela tem um problema de dupla personalidade. Depois ele pergunta se ela nunca chegou a se consultar sobre esse caso com outro médico e pergunta se ela conhece outra pessoa que possa testemunhar da dupla personalidade dela do passado. A Branca responde que sim, que tem outro médico. Ele pergunta quem é e como ele se chama. A Branca responde que se chama Omar. A Cecília está com o padre Anselmo e pergunta a ele por que foi que ele disse que a filha dela, a Malu, não vai mais voltar para a capital. O padre diz que tem quase certeza que isso irá acontecer e é mais provável que ela fique lá onde ela está. A Cecília fica totalmente angustiada e pergunta ao padre então por qual razão ela vai querer ficar lá. O padre responde que em seu devido tempo ela, a Cecília, saberá de tudo. A Cecília diz que isso que ele falou é extremamente cruel e o que ele não disse é pior ainda. O padre fala para a Cecília tentar não se desesperar. A Cecília pergunta como que ele quer que ela não se desespere quando ele diz que ela não voltará a ver a filha dela. O padre fala que na verdade ele não disse isso. A Cecília pergunta então o quê? O padre Anselmo responde que acredita que agora sim é mais provável que ela volte a ver a Malu. A Cecília fica confusa e diz que agora não consegue entender mais nada. O padre diz a ela que ela vai entender sim e que por enquanto ela não perca a fé. A Cecília questiona e diz que ele mesmo disse que ela não vai voltar e que ela não vai poder ver ela. E como que ela vai falar que lhe ama e que é a mãe dela e que é sua filha adorada? O padre diz que provavelmente ela poderá dizer isso muito em breve. A Cecília pergunta mais uma vez como vai ser isso. É aí onde o padre fala que talvez ele mesmo possa levar ela para ver a filha dela, a Maria de Jesus.